Fala, galera. Com 5 jogos sem vitórias, Dorival vê pressão aumentar no Corinthians. E dupla do Brasileirão sonda a situação de Pedro Raul no Corinthians, mas detalhe emperra acerto. Vamos acompanhar aí, junto com a turma do Jogo Aberto, as últimas informações do Timão. Está há 5 jogos sem vencer, que para muitos já existe até uma pressão para cima do Dorival. Depois do 5º jogo seguido sem vitória, o sinal amarelo está ligado para o técnico Dorival Júnior no Corinthians. No Brasil é muito estranho esse comportamento, de um modo geral, de pessoas. A cada rodada, o treinador presta, não presta, ele serve, ele não serve, dependendo de vitórias ou derrotas. É por isso que nós continuamos no meio do caminho sempre na contramão daquilo que está acontecendo no futebol mundial, e a gente não aprende. Ao longo desse jejum foram 3 empates contra Portuguesa, Cruzeiro e Santos. E 2 derrotas duras. Primeiro contra o Novo Horizontino, que custou a eliminação no Paulista. E na última semana contra o Coritiba, dentro de casa, que rendeu até uma cobrança pessoal de representantes das torcidas organizadas no CT Joaquim Grava. Só que Dorival não estava presente nesse momento. Não fuja a esse tipo de compromisso. Acho que não teve agressão, não teve nada desleal. Para mim, tudo dentro de uma normalidade. É o ideal? Não é o ideal. Todos nós, a gente tem que assumir as responsabilidades, né? A responsabilidade não é só do Dorival, não é só da comissão, é de nós jogadores também. Continuar trabalhando, né? O dia a dia com o Dorival é muito bom, né? Ele passa muitas coisas boas pra gente. Então, assim, é continuar trabalhando para a gente reverter a situação. Por enquanto, essa pressão em torno do trabalho do técnico Dorival Júnior se resume ao Parque São Jorge, onde nomes próximos ao presidente do clube, Osmar Stabile, já se mostram favoráveis à queda do treinador. Mas essa possível troca de comando ainda não é debatida dentro do departamento de futebol. Isso daí é para vocês terem assunto, senão fica muito chato e monótono no futebol. Eu dou muito pouca importância. Eu me preocupo muito com o meu trabalho e com a responsabilidade que nós temos estando à frente de uma equipe ou de outra. O período sem vitórias também casa com uma sequência de lesões no timão. Além do lateral Hugo e do goleiro Felipe Longo, que seguem em recuperação, Dorival ainda teve outros 3 desfalques nesse recorte. Matheus Pereira e Caio César, que só voltaram à lista de relacionados contra o Santos, e Yuri Alberto, que deve retornar ao time nessa semana. Perdemos aí 4, 5 jogadores no departamento médico e às vezes não se observa isso. E Yuri mesmo está voltando agora depois de um período considerável. Quanto mais composto, quanto mais jogadores em condições de poderem nos dar uma resposta e nos proporcionarem possibilidade de alterações, é natural que eu gostaria de um preenchimento um pouco maior. Dorival tem 62 jogos pelo Corinthians em pouco mais de 10 meses de trabalho, com 51% de aproveitamento, 2 títulos conquistados e muita confiança em busca de uma virada de chave. É só vocês fazerem um levantamento do dia que eu cheguei aqui, quase um ano atrás, a maneira como o clube estava, a maneira como estava a equipe e o que nós alcançamos de lá para cá. Se for negativo, eu dou minha mão palmatória. Se for positivo, eu acho que não tem necessidade nem razão para uma situação como essa. Teremos coisas boas ainda ao longo desse ano, eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Ronaldão, agora é contigo. Tem pressão para cima do Dorival? Não. No Corinthians, menina Renata, a pressão ela começa ao meio-dia e termina no meio-dia do outro dia. No Corinthians é assim. 24 horas direto. Independente de ser segunda, domingo, sábado, do meio-dia ao meio-dia a pressão lá. E a verdade é que ele está numa pressão violenta, o Dorival. Por quê? Porque estão reclamando que ele não escala bem o time, estão reclamando que ele... Mas esqueceram tudo que ele fez aí, o que ele conquistou uma Copa do Brasil, onde o Corinthians era um time que não era cotado para ganhar esse título. Depois na Supercopa, que também não era cotado, que era cotado era o Flamengo, ele foi lá e ganhou. Então O Bidu deu discurso, você falou que não pode dormir em cima do troféu, aí o Dorival Sim, mas ela me perguntou o que está acontecendo, Ronaldo. Você entendeu? Não, eu você entendi. tá meio O Dorival não é Você tá questionado falando no esqueceu mata-mata, ele é que ele questionado fez. no Você tá campeonato meio- por pontos corridos. Você está meio estranho essa semana. Você começou ontem mal. Hoje você está mal de novo. Você tá Hoje ele vai pro colocando o Dorival cadeirão, pra dormir hein?
cima do troféu. Não, melhor não, senão ele vai cair, porque Não, vai pro Cadeirão, ele, o Sgarbi e o Marco Aurélio Cunha. Lá não tem crise não, irmão. Ô, Cicinho, sabe o que é curioso nessa história do Dorival? Primeiro que é absurdo, né? Só de cogitar o Dorival fora do Corinthians com o que ele fez. Nossa, falou o menino do dedinho. Só que, Ronaldo, será que não é curioso? O Corinthians estava louco pra vender o André. Volante, baita jogador. Quem brecou essa venda, em entrevista mesmo, pensando no time, pensando no bem do time, foi o Dorival. Aí será que não ficam mordidinhos lá dentro? Ah, tava precisando aí de dinheiro pra vender. Exatamente isso que gerou o desconforto lá dentro. Pelo amor de Deus. Essa pressão ela não é externa, ela é interna. Mas, então, não é porque curioso, o Dorival se posicionou e barrou a venda do clube que estava já negociando. Eu achei errado ele ter bloqueado. Errado? Olha o valor que ele vendeu o moleque porque ele fez a mesma coisa com o Pablo Maia. Era pra vender o Pablo Maia, ele não quis vender, segurou. Olha aí, ó. Mas aí machucou, o Pablo Maia machucou na sequência. Então, mas e aí? Segurou, porque tinha proposta mas também. E agora o Beraldo falou a venda da é o momento, aproveita o momento. Edu, e ainda mais o clube. Aí o São Paulo vendeu vendendo o cara sendo o protagonista, jogando bola pra caramba. Pelo André, o valor era muito pequeno. Não, treinador, fica com a porcentagem, treinador não tem essa autoridade pra frear uma contratação, uma venda. Ele vai bater o pé e falar, gente, não vai vender. Não é assim, não. Mas o diretor, é que o presidente ele coloca já o não posicionamento queria. dele. Aí o Dorival se posicionou. Então não dá pra jogar na conta brecou, dele, não. Uma coisa é você perguntar a opinião do treinador. Provavelmente ele disse, deu me cobrem que esse jogador vai se valorizar ainda mais. Eu não tô falando que ele tá errado. tirou. É que assim, gente, não faria sentido vender o André agora, porque você ia entregar na metade do ano. Aí ele iria jogar uma Libertadores, sei lá, daqui a pouco ele se valoriza, só que você já vendeu. Por um valor em janeiro. E vão pensar o contrário também, Chico. E aí, se ele não valoriza? Ah, mas é que aí o futebol é o momento, cara. Qual é a projeção do André? O Corinthians é de 3 bi, 15 milhões de euros agora. O que ia mudar na vida do Corinthians? A lista na zero. É uma gota no Bom, Renata, como você me perguntou e eu não consegui responder, porque o pessoal tá numa euforia aqui, quer falar só do Corinthians. Minha Renata, eu não concordo com esses cavalos, porque eles não sabem nada do Corinthians, esses caras aí que estão falando. O que eu vou dizer pra você, e eu sei que você tem uma quedinha na internet pelo Corinthians, eu vou dizer o seguinte pra você. Deixa o Dorival trabalhar. É isso que eu vou dizer. Por quê? Eu jamais mexeria no cargo de treinador no Corinthians. Acho que o Dorival, ele tem um elenco limitado e se a diretoria quer trabalhar, não é só questão de vender ou não vender. Precisa contratar, sim. O Corinthians, na próxima janela, vai ter que reforçar. Não é, o time titular é legal do Corinthians, é bacana. A gente olha, ele pode, ainda mais quando o Yuri Alberto voltar, ele vai ter um rendimento melhor. O problema é na hora de trocar. Viu, Quando você Ulisses Costa tem que fazer as substituições, o Corinthians não tem exatamente jogadores à altura dos titulares. Você tá menina da internet, que é isso que o povo quer. Você, menina da internet. O povo não quer nada. O povo quer sim. O Corinthians está tentando trazer jogadores. Menina linda! O Linga nem estreou ainda. Zacarias mal jogou. Zacarias mal jogou. Vamos esperar para... Calma, gente. Calma. Você vai mexer com o Dorival. É coisa do Edu Dracena, que fica plantando isso dentro do Corinthians. O que é? O Edu planta isso dentro do Corinthians para derrubar o Dorival, porque o Dorival é um absurdo o Dorival, os caras pressionando o Dorival. Na minha visão, é um absurdo. Ele ama o Dorival. Ô, Marco Aurélio Cunha, da sua condição de líder, qual é o conselho que você dá pro Ronaldão sobre o Corinthians neste momento que não vence há 5 jogos? Garra no terço. Futebol é fase. Esse momento do Corinthians não acertou, não houve gols, não conseguiu fazer resultados positivos. Tem gente que não faz gol, doutor. É difícil, né? O time não consegue fazer um gol. Porém, o que o Dorival já fez, o credencia a ter a paciência. Nós temos que ter paciência com ele. Eu perco a paciência com ele de vez em quando, viu, doutor? Mas eu tô com o senhor, eu tenho que ter Porque paciência. ele é um excelente treinador, um sujeito decente, correto. Quando eu falo em tirar um treinador, eu falo assim, vai pôr quem? Essa é a pergunta. Vai colocar quem? Tem dinheiro, né, para contratar? Pelo amor de Deus, ele não tem dinheiro para contratar, pagar multa rescisória. O Palmeiras não paga multa rescisória há 5 anos. Então, será que eles estão errados? Em contrapartida, o Flamengo quanto já pagou? Quanto o Flamengo pagou? Eu falo que o Palmeiras é um clube coerente, o Flamengo... mas o Palmeiras... E o São Paulo tá pagando o Crespo 2 vezes. Porque quando chamou o Crespo, então o senhor vai ouvir. Quando chamou o Crespo, foi fazer um gueri-gueri, porque tava devendo lá. Aí trouxe o Crespo, agora mudou ele embora. Quer dizer, tá devendo pro Crespo 2 vezes. Tá errado. Fala aí. E tá errado, Ronaldo. Concordo com você, tá errado. As circunstâncias levam demissões de treinadores que nem sempre nós conhecemos. Então tá. Você também tá errado, Ronaldo. Então tá bom. Agora, obviamente, a mudança, por exemplo, Zubeldia deveria ter saído. Eu sempre defendi o Zubeldia. Eu acho verdade. Eu acho que não. Você teve embates com o Cicinho. Mas o torcedor modinha do São Paulo, queria derrubar toda hora os técnicos que ele elogiou uma semana anteriormente. O Corinthians que não se assume, ficar aí falando besteira do modinha do São Paulo.
Nossa, agora foi importante. Baninha, fica na sua, deixa eu falar. Aí, ó. O laque hoje funcionou, O laque hoje foi forte, hein, pai? Olha quem tá falando. Laque! Nosso Calveludo falando. Já diria o ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Atenção, Brasil! Então já tem Colorado pensando no Tite. Eu sei que tem corintiano também pensando nisso, mas, gente, pelo amor de Deus, aí não dá pra questionar o trabalho do Dorival nesse momento, apesar dos últimos resultados não serem bons. O cara deu 2 títulos pro Corinthians, não é, Vlad? Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, para os fãs de esportes. O Dorival vem na pior sequência desde que assumiu o timão, sem vitórias. São 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Contra a Chapecoense, ele busca a vitória para justamente não ter a pior sequência, sem triunfos no comando do timão. Ele pode poupar alguns titulares, já que tem um jogo importantíssimo também no final de semana contra o Flamengo, e o elenco vem de desgaste de várias partidas seguidas. Também tem jogadores pendurados. Fora de campo, o Corinthians busca reforços, mas também algumas saídas. O atacante Pedro Raul recebeu sondagens de 2 times da Série A do Campeonato Brasileiro, do Remo e do Vitória. Mas em função do alto salário, ainda os negócios não andaram. Pedro Raul, por enquanto, permanece no timão. O Corinthians, que deseja a contratação do atacante Arthur Cabral, do Botafogo, seria no modelo de empréstimo, mas as partes ainda estão naquela conversa inicial. Se o Arthur Cabral chegar, a saída do Pedro Raul vai ser facilitada, com certeza, pelo timão, já que ele não tem tanto espaço no elenco. Lembrando que o Corinthians também tem alguns reforços para estrear, principalmente em questão do Jesse Lingard, jogador que era do Manchester United, ainda não está regularizado, deve demorar pelo menos mais uma semana até ele estar apto a entrar em campo. Seria um ótimo reforço para o técnico Dorival Júnior. Volto com você. E ele é carisma, né? Ainda mais depois da apresentação ali, que foi sensacional, criada pelo departamento responsável ali do Corinthians. Vamos... Arthur Cabral, muita gente perguntando aqui no chat. O Arthur Cabral, hein? E então, mandaram aqui pra gente também, acho que vocês podem, a gente pode ir atrás, que da renovação do Memphis, como é que tá? Não sei se tem alguma novidade aí. Pô, chegou uma mensagem tão legal aqui que eu queria ler, mas eu perdi. A questão do Memphis é assim, procurar. Eu conversei, foi na última semana que eu tinha de mais... uma pessoa do Corinthians ali, fala fonte, mas é uma pessoa do Corinthians, não posso abrir o nome. Mas o que tem de mais novo dessa situação é que, claro, o Corinthians quer renovar o contrato do Memphis, isso é meio que já público, mas quer que as condições apresentadas ao Memphis se encaixem com o que ele pensa também. Porque o Corinthians já avisou que não vai fazer nenhuma loucura no mercado. Por exemplo, se endividar, colocar mais um salário alto, como ele já tem, e está em busca de patrocinadores que ajudem a bancar o salário do Memphis, que é um salário alto. Então o Corinthians já avisou o Memphis, seus representantes ali, que não vai fazer nenhuma loucura. E o orçamento do Corinthians está estabelecido. Agora é questão do Memphis encaixar com o que o Corinthians tem à disposição. Acho que o Memphis vai dar uma... Será que o Memphis não vai empurrar isso para depois da Copa? Como o Ancelotti brincou ontem, né? Falou, você viu? Depois da Copa fica mais caro, porque eu me garanto. Você viu o que ele falou? Eu vi. Mas divertido. É verdade. Até pode ser, a informação... Imagina o Ancelotti, depois da Copa, com 6 estrelas no peito. Mas ele não tá bem adaptado já a pensar na mudança já? Pô, tô tão feliz aqui. O Ancelotti? Eu acho. Não precisa mudar. Eu acho que não também. Até a informação que o Pedro Ivo, a gente tem aqui na ESPN, que ele tá com a renovação encaminhada até 2030, né? Então, não tem por que mudar de agora, de pegar um novo desafio. Não, acho que não. É bem legal você buscar o hepta ali, né? Exatamente. Nossa, imagina. Buscar mais uma. E o Arthur Cabral, como é que estamos, Hernan? Assim, o que eu tenho de informação, eu posso até... Eu sei que o Bruno tava mexendo nisso também. Mas é uma situação que não teve tanto avanço assim de ontem para hoje, pelo que eu soube. É um jogador que tem o interesse do Corinthians, o Botafogo manifesta, né, um interesse também de fazer negócio. O jogador tem total interesse de ares novos, mas passa ainda por um crivo que é dentro do Corinthians, né? Esse crivo chama-se Osmar Stabile. As questões financeiras, o modelo de negócio, o empréstimo, com opção de compra... o valor do salário do jogador, se vai ser dividido. Então, várias situações ali para serem percorridas para poder acontecer. Tem novidade por aí, Bruno, do Arthur Cabral? Não, pela manhã também fiz aqui uma atualização, mandei mensagem para uma pessoa que tem intermediado essas conversas, basicamente me disse, enfim, não me estico muito em relação àquilo que o Hernan trouxe, é praticamente a mesma linha. O que me explicaram é que os clubes continuam conversando,
não tem nada ainda muito bem definido, mas que hoje há a expectativa de uma conversa um pouco mais frontal, até porque o Botafogo estará em São Paulo, enfrenta o Palmeiras nessa semana e existe a expectativa de uma conversa olho no olho. Até agora tem sido muito mais conversa por telefone, por mensagem, enfim, o interesse do Corinthians existe, o Botafogo tem interesse em negociar o Arthur Cabral, então talvez hoje, por conta da presença do Botafogo em São Paulo, o Corinthians faça uma abordagem mais concreta e tente avançar na negociação, mas que de fato a negociação não está avançada, ainda estamos no estágio do há interesse, há conversa, veremos os próximos capítulos. Porque, assim, a chegada do Arthur Cabral é uma prioridade do Corinthians, a contratação de um novo camisa 9. Porque a gente já trouxe aqui no Fala Fonte que o Corinthians deve negociar ali o Pedro Raul. Tem alguns clubes de olho nele, acho que o Vitória fez sondagem, mais o Remo. Então o Pedro Raul pode deixar o Corinthians, e são dois jogadores, ele e o Guinegão, que o Guinegão é um jovem muito promissor, mas deixou a desejar nesse início de temporada. Desde o final da última temporada ele caiu um pouco de rendimento porque ele perdeu posição para o titular, o Yuri Alberto. Então o Corinthians quer mais uma opção, um cara já mais consolidado, que quando o Yuri Alberto não tiver à disposição, tem um cara com um cacife de gol. Vamos ver se vai rolar, né? Olha que mensagem legal chegou aqui, ó. É impressionante como o Fala Fonte consegue entregar tudo o que promete. Acompanho todos os dias, informação limpa. Vou dar mais um detalhe aqui do Pedro Raul aqui. Você não gostou dessa mensagem? Deixa eu... perdão. Enaltece o cara lá. Passei batido. Agradece a mensagem. Deixa eu ler aí, vamos ver. Tá elogiando. Fala aí. É um programa sem dar opinião. É impressionante como o Fala Fonte consegue entregar tudo o que promete. Acompanho todos os dias, informação limpa. Qual que é o nome do nosso querido? Agentes. O querida? Agentes. Não tem definição aí, né? O quê? Não tem definição, né? Querido, querida. Agentes. Agente. Vamos deixar ele aberto. Querido. Então, um grande abraço. Você que está todo dia no Fala Fonte, se tem alguma dúvida sobre o teu time, manda aqui no chat. Se a gente não sabe... A gente vai atrás. A gente apura, né? O que é apurar? Não, mas é porque é nosso slogan. A gente apura, isso. Vocês perguntam, a gente responde. Se a gente não souber, Felipe... A gente apura. Isso aí, ninguém fica sem resposta. A gente Por exemplo, olha aqui, ó. O Depré Milão perguntou aqui, ó. Quais times italianos estão interessados no Wendel? Aí o Daniel Bocato viu aqui a pergunta no chat e já respondeu pra gente. Respondeu já do Pedro Raul aqui, informação que nós temos também. Eu até comentei, mas não detalhei muito. Vitória e Remo demonstraram interesse de fato no Pedro Raul, consultaram condições de negócio, mas as condições não foram tão favoráveis assim, porque queriam que o Corinthians arcasse com talvez a maior parte do salário do Pedro Raul. Algo que eu já falei com uma fonte do Corinthians é considerado sem chance, porque o Pedro Raul, assim, tem um salário elevado, é um jogador que tem passagens boas por Goiás, tudo mais, Botafogo, mas no Corinthians não rendeu, mas tem um salário elevado e o Corinthians topa negociar, né, Hernan? E legal também te dar o crédito dessa informação, que é da Bibi Molina, da Gold, que está sempre também dando crédito pra gente aqui no Fala Fonte, não custa nada a gentileza. É isso. Que trouxe essa informação ontem, o interesse do Pedro Raul, do Remo e do Vitória no Pedro Raul. Do Remo e Vitória no Pedro Raul. Um jogador que, assim, desde que chegou no Corinthians, foi um investimento muito alto, né? Foi uma contratação ali chefiada pelo Augusto Melo e pelo Rubão. Não rendeu, foram mais de 20 milhões investidos. Um jogador que deixou a desejar. Mas assim, em times talvez que precisem de um cara com as características mais dele ali e sem tanto pressão, talvez pode ser que renda ali. Pode ser, no caso, como foi o Goiás, que ele estava no momento mais na Série B, conseguiu render. O Tite quase levou ele pra Copa, lembra? No Ceará ele fez muito gol. Fez, mas no Goiás aí mais, acabou ficando uma coisa um pouco negativa, porque o Ceará acabou caindo, né? Mas no Goiás acho que foi a melhor. Não, no Goiás acho que foi a melhor fase dele, né? Que ele é contratado pelo Vasco, né? E aí também no Vasco... no Vasco ele faz muito gol. Não, menos, né? No início foi bem. No início ele foi bem, mas então, no começo ele chegou brocando, o Pedro Raul. No México ele também foi um Toluca, ele também não conseguiu... Eu sou muito fã do futebol do Pedro Raul. Sou muito fã do futebol do Pedro Raul. Muito fã? Muito fã. Eu gosto. Muito? Muito. É um jogador que é um estilo de centroavante que eu gosto. É o cara da casquinha, é o cara da bola parada. E eu acho que com a bola no pé, por ser alto, por ser um jogador centroavante, ele tem uma mobilidade legal. Eu gosto do Pedro Raul. O Denis mandou aqui, ó. O Pedro Raul tem a cara do Remo. Boa. Sabe o que eu queria perguntar pra vocês? Da seleção também.
Dorival Júnior igualou sua sequência sem vitórias desde que chegou ao Corinthians em abril do ano passado, com 5 partidas de jejum. O período é composto por 3 empates e 2 derrotas, com 6 gols sofridos e 3 marcados. Além disso, a equipe amargou a eliminação para o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Portuguesa, 1-1, em Paulistão, empate. Cruzeiro, 1-1, Brasileirão, empate. Novo Horizontino, 1-0, Paulistão, derrota. Corinthians, 0, 2 por Coritiba, Brasileirão, derrota. Santos, 1, Corinthians, 1. Brasileirão, empate. A mesma marca negativa havia ocorrido entre maio e julho de 2025. Na ocasião, o time alvinegro empatou com o Atlético Mineiro, perdeu para o Huracan da Argentina, empatou novamente com Vitória e Grêmio e foi derrotado pelo Red Bull Bragantino. Apesar da instabilidade na temporada, o executivo de futebol Marcelo Paz destacou o apoio a Dorival Júnior em contato com a reportagem do GE, na semana passada. O treinador, que já conquistou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil, tem aproveitamento de 53% desde que chegou ao clube. Em 60 jogos, são 26 vitórias, 17 empates e 17 derrotas. O Corinthians volta a entrar em campo na noite da próxima quinta-feira, às 21h30, contra a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 8 pontos, a equipe de Dorival Júnior ocupa a 7ª posição da competição nacional. O líder São Paulo soma 16 pontos, enquanto o Botafogo, que abre a zona de rebaixamento, tem apenas 3.